A paz do Senhor para todos. Eu sou o Bispo Márcio Amaral e aqui temos mais um vídeo apologético para você. Vamos lá, 1 Coríntios 14, 1 a 5. Ou seja, esse texto não dá a entender de forma alguma que o dom de línguas é necessariamente uma fala em mistérios, uma fala em um idioma necessariamente desconhecido por todo mundo. Porque Paulo está falando diretamente em um caso em que não há tradução, em que a igreja não está entendendo o que está sendo dito. Bem, finalmente o pastor Tiago, biblicamente, chega ao capítulo 14 de 1 Coríntios, que eu já citei, que fala sobre os dons espirituais da igreja, principalmente o de línguas e profetizar. Aí, como já falamos e lemos, aquele que ora em línguas, como fala no capítulo 14 de 1 Coríntios, fala em mistérios, porque ninguém as entende. Só que o pastor Tiago, ele lê o versículo 5, por exemplo, de 1 Coríntios 14, que diz o seguinte, ó: eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Para o pastor Tiago, isso é um indício que não é falar em mistérios, porque existe uma possibilidade de ser interpretada. Claro, por causa do dom da interpretação. Então, aquela pessoa que fala numa língua que não é a dela, ou seja, uma nova língua, a língua espiritual, ou do anjo, seja o que for, então ela recebe de Deus, se ela tiver, aliás, de Deus, o dom da interpretação, então haverá uma edificação para a igreja quando houver a interpretação da língua, porque até então, quando só fala em mistérios com Deus, só há uma edificação pessoal para aquele que fala. Então, aquele que fala está se edificando, né? Mas não está edificando a igreja. Mas quando esta pessoa consegue interpretar, ou seja, recebe a capacidade lá do capítulo 12, versículo 10 de 1 Coríntios, a capacidade de interpretação. Quando ela recebe esta capacidade, então ela edifica as demais pessoas do culto com a interpretação de língua. Para o pastor Tiago, aqui não há língua em mistério. Claro que há. Por quê? Porque o versículo de número 2 já está dizendo que fala em mistério. Ou seja, ninguém sabe. Ou seja, se aquele que falar em línguas interpretar, porque ele fala aqui que aquele que profetiza é superior. Por quê? Porque edifica a igreja entende. Mas se aquele que falar em língua também interpretar as línguas, então fica igual ao de profetizar, porque também todos entenderão. Checkmate.